A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Toda sexta-feira, às 20 horas, chegamos aqui com esse programa da sua família, do seu coração, do seu casamento, bem casados. E a gente está aqui para falar ao seu coração através desse programa, juntamente como a gente gosta de se apresentar. A sua TV missionária, que faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária, traz esse programa pela IPPTV. E aí talvez você já conheça a gente de algum momento aqui na igreja, sabe que eu sou o pastor auxiliar, pastor Vinícius, mas a gente gosta de apresentar como no ECC. O que é o ECC, Michele? É o Encontro de Casais com Cristo, né? É verdade, e está chegando um aí daqui a pouquinho, e lá a gente se apresenta assim, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Mais um Bem Casados, e o casal que está hoje aqui é um casal top. A gente conheceu esse casal esse ano e parece que a gente já conhece há um tempão. Por quê? Porque a gente está caminhando com eles. A gente tem andado junto, as nossas famílias se conheceram agora praticamente no segundo semestre e hoje eles vieram contar a história deles aqui. Daqui a pouquinho você vai conhecer esse casal missionário maravilhoso e que tem uma obra muito importante para compartilhar com você e o que isso influencia no meu e no seu casamento com o exemplo da experiência deles. Mas antes da gente ouvir a história do casal convidado, como a gente sempre faz aqui, a gente gosta de ouvir a voz do Criador, como eu digo sempre, o Criador do casamento, porque tudo começa lá. Começa no casamento, começa na família, e o mundo só é mundo porque existe uma base que se chama família. E toda família, segundo a palavra de Deus, é uma família que se dá no casamento, o casamento cristão. Por isso, eu quero compartilhar uma devocional com você hoje, justamente sobre como assim eu sou do meu amado, né? Eu sou da minha amada, vai dizer a esposa vai dizer o esposo para a esposa e vice-versa. Nesse sentido, a gente precisa olhar tanto para o Gênesis quanto para uma outra passagem lá em Cantares que eu quero compartilhar com você. E aí, eu sou, ou eu estou, ou eu pertenço, ou eu estou disponível para? Como é que é a sua vida e o seu relacionamento? A gente vai olhar isso à luz das Escrituras. E eu vou pedir ajuda a Michele, ela vai compartilhar a primeira parte da devocional aqui no texto bíblico lido em Gênesis 2:18 e depois você caminha comigo aqui em Cantares para a gente conversar um pouquinho. Michele, por favor, Gênesis 2:18. Vamos lá, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito bom, esse texto é um texto clássico. E normalmente quando a gente olha para ele, principalmente porque a Michele leu na revista atualizada, ele vem com uma mesóclise ali, né, que às vezes torna até quase um trava-língua. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas assim, traduzindo, Deus olha para Adão, no mundo perfeito, porque o pecado e a morte ainda não haviam entrado pela falha desse próprio casal. E a gente precisa voltar até para Romanos um pouquinho e ir mais à frente, lembrando que pela falha desse casal, um casal antagônico entra no mundo já infectado pelo pecado, que é justamente o Senhor pecado e a dona morte. Meio que de oposição assim, sabe? Por Adão e Eva e aquilo que eles cometeram. Mas olhando para esse texto que a Michele leu, onde Adão estava sozinho, e ele estava sozinho no mundo perfeito criado por Deus, sem pecado, sem morte. E nesse ponto aqui, daquilo tudo que Deus havia criado e visto que era bom, e no final que ele vai criar o ser humano, ele vê que tudo era muito bom, e tanto que ele vai descansar da sua criação, e esse descanso não é que Deus dorme, mas é que ele se torna satisfeito. Deus fala algo que não é bom, mas que está presente na criação, mesmo sendo a criação perfeita, sem pecado e sem morte. O que não podia ter ali naquele lugar, e Deus avalia e diz assim, não é bom que o homem esteja na solidão. Então ninguém nasceu para viver sozinho. E nesse ponto é claro que Deus, na sua soberania, cria a mulher no tempo certo, e a obra-prima, que ele é o pai, o criador, o celebrante, que apresenta a noiva para o próprio Adão ao criá-la. Mas o que é importante para mim e para você aqui, é que de tudo que Deus havia criado de maneira perfeita, a única coisa que não poderia existir naquele paraíso era a solidão. E ele vê essa solidão de Adão e cria uma auxiliadora idônea. O que é isso para mim e para você? Traduzindo assim, é uma pessoa, que na verdade é a mulher, que estaria ali com todas as credenciais,
ou seja, semelhante a ele, mas com todo o seu papel complementar ao do homem, diferente, mas semelhante, que iria pastorear o coração daquele homem com amor. E é por isso que homem e mulher, Ish e Ishá, foram criados ali por Deus para que não houvesse naquele paraíso a solidão. Agora você pula comigo para Cantares, capítulo 6, versículo 3. Justamente onde, nesse livro maravilhoso que fala do amor do casamento, ele vai dizer o seguinte, na resposta, inclusive, da esposa, falando a respeito do seu amado. Porque se, por um lado, quando Deus apresenta Eva para Adão, ele cria um poema e ele diz assim, afinal de contas, né? Finalmente, agora eu esperava aquela que é semelhante a mim, carne da minha carne, osso do meu osso, né? Agora a gente olha para um outro momento em que uma mulher faz uma declaração para o seu marido, é Cantares 6:3, que diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse texto é impressionante porque praticamente nessa parte, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é uma tradução que ela tem que ser exercitada porque na poesia hebraica tudo se entende com maior facilidade naquela época, mas para o texto em português só existem duas palavras em hebraico aqui, dod e dod, que é o dod para amado e o dod para amada. Por que essas palavras estão de frente uma para a outra? Porque, na verdade, quando fala eu sou aqui, não é um sentimento de posse, de se ter, mas a tradução dessa palavra, que até mesmo falta o verbo hebraico ter aqui no original, e simplesmente aparece amado de frente para amada, nesse sentido, não é porque um pertence ao outro com o sentido de um consumo. Eu não tenho a Michele porque ela é minha e me pertence, mas ela foi disponibilizada pelo Senhor para a minha vida. Ou seja, Deus coloca Eva disponível para Adão como alguém que vai trazer esperança ao seu coração e tirar a solidão. A existência de Eva está na frente de Adão agora para que a sua solidão fosse suplantada. Então, quando você está casado com alguém, meu irmão e minha irmã, isso é para refletir a imagem de Cristo, que tirou cada um de nós do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor, nos tirando da solidão do pecado e da morte. Então, a pessoa que está do seu lado hoje aí é a pessoa que mais deve te empolgar, porque a existência dela está para você, muito mais do que você tê-la, possuí-la com sentimento de posse, mas é uma permissão de Deus para que o seu próximo mais próximo empolgue o seu olhar de maneira tal que a existência dela é um privilégio para você tê-la ao seu lado. Por isso, casamento é existência, casamento é disponibilidade. Eu sou do meu amado não porque ele me pertence, mas ele pertence ao Senhor. E o Senhor permitiu que ele estivesse disponível para mim, para vivermos uma vida juntos, até que a morte nos separe e até que Jesus volte e nos ressuscite para a glória do seu nome. Que Deus abençoe muito a sua vida, que a existência do seu cônjuge seja isso, muito mais do que um consumo, mas um pacto nessa existência, para que a gente possa ver a imagem de Cristo brilhar no meu e no seu casamento. Deus abençoe muito a sua vida. Não é isso, Michele? É isso aí, essa devocional para a gente ficar repensando, né? Exatamente. Refletindo. Agora a gente vai ouvir o testemunho do casal. O casal de hoje se conheceu em um café com missão. Lá, Denis viu a Stephanie e entregou um papel, dizendo que estava os contatos dele para acompanhar as notícias missionárias. Ela adicionou ele no Facebook e no mesmo instante ele mandou uma mensagem, dizendo que queria conhecê-la melhor. Eles moravam a 2 horas de carro um do outro e de ônibus era quase 6 horas, mas ele enfrentava isso. Namoraram 1 ano e 8 meses. Foi um namoro praticamente à distância, porque Stephanie passou 4 meses em uma base missionária fazendo treinamentos e 3 meses no México. Quando ela estava voltando do México, ele fez uma surpresa, a pediu em casamento no aeroporto. Depois de 5 meses, eles se casaram. Casaram em janeiro de 2018 e passaram o primeiro ano de casados em Foz do Iguaçu, fazendo um treinamento missionário. No segundo ano, foram para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
hoje estão como missionários em São Paulo pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos ouvir agora essa história completa no Bem Casados de hoje. Estamos de volta aqui com o casal Denis e Stephanie. Muito obrigada por terem vindo. Nosso casal de Embu-Guaçu. A gente também vai explicar um pouquinho sobre isso. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite de vir para cá e compartilhar um pouquinho da história de vocês, viu? Sejam bem-vindos, viu, Stephanie, Denis, Deus abençoe. Nosso casal evangelista e missionário aí, que a gente vai conversar um pouquinho. É uma alegria ter vocês hoje à noite aqui. Sejam bem-vindos, viu? Prazer é nosso, né? Tá sendo uma alegria poder estar aqui com vocês hoje no programa. Bom demais. Sim, muito bom. Então, a gente quer, como a gente costuma fazer, né? Contar a nossa linha cronológica, né? Vamos começar do início. A linha do tempo do relacionamento, né? Coisa linda. Isso aí. Como vocês se conheceram? Como começou a história de vocês? Normalmente é a menina que dá em cima do rapaz e toda a história é assim, brincadeira, só para quebrar o gelo, mas normalmente é assim, né, Denis? É. A gente... Foi esse o caso, né? Nós temos duas histórias, na verdade, né? Tem um momento, tem um momento em que eu conheci ele, aí tem um momento que ele me conheceu, né? Tá que foram certo. dias Você vai diferentes. entender esse negócio. Então me conta, que eu quero entender, porque eu não entendi. Nós estávamos num evento evangelístico e aí onde minha mãe participava ativamente, isso eu era adolescente, bem nova. E aí ele foi convidado para fazer parte desse evangelismo. Era uma ação de impacto e aí ele foi convidado para cortar cabelo. Isso. Da galera. E aí lá eu tava com o setor das crianças. Eu era adolescente, bem uns 14 anos, eu acho, né? E aí ele também tinha acabado de voltar do campo, tinha voltado da Indonésia. E aí... A gente tem 7 anos de diferença, né? Então, naquela época era mais gritante assim, ainda. você é uma jovem, né? Adolescente, Sim, servindo o ela era Senhor, uma né? adolescente. Ele nem lembra de mim mesmo. naquele E você já era um momento. jovem? Eu não, na verdade, eu adulto. não me recordo dela, nem lembro de tê-la visto. É, porque você tinha 21, ela tinha 14. É. Isso aí, é. Exato. E aí... E ainda bem que nessa época você não lembra dela, porque ela Eu não era lembro. uma menina. Realmente eu não lembro. E diz ela que estava fantasiada com roupa de boneca, de bonecos, É, porque estava cuidando das crianças naquele impacto ali. Foi no Impacto Foi em qual Evangelista cidade? lá. Foi em Monte Verde, sul de Minas. É onde Sul de ficava a base Minas. missionária que ele fazia parte. Ele tava morando lá, conheci ele foi lá. E aí, depois de num almoço, que tava só os obreiros, o pessoal que era voluntário, né? Aí ele contou o testemunho dele, a experiência dele na Indonésia. E eu lembro dele por conta disso, que foi bem impactante, né? Chorei com o testemunho dele Mudei e a tal, vida mas dela, não... Tá vendo? Mudei a vida dela. Mas não olhei ele de forma nenhuma, assim, né? Eu era muito nova, a diferença de idade era gritante. Mas aí foi esse primeiro momento, então, onde eu conheci ele. Ele não lembra de mim, lembra só da minha mãe. Foi. Isso E mesmo. que ela era responsável pelo evento, então ele teve comunicação com ela. E aí teve um segundo momento. E quando você a conheceu? Aí foi o seguinte, eu fui convidado para participar de um café de pastores e missionários em... Como São que é o nome? Mateus. São Mateus, a cidade. Quanto tempo depois disso? Anos depois, 3 anos. 3 anos depois. A gente se conheceu, você estava com 17 anos, né? Eu fui descobrir depois que ela tinha 17 anos. E aí a gente se conheceu e, na verdade, eu fui lá conversar com a mãe dela, com os amigos que estavam na roda, amigos do campo, e passei meu contato, né? E falei assim para a mãe dela, né? Ó, esse aqui é o meu contato, né? Você sabe como é que é? Não foi exatamente assim, né? Foi sim. assim, ele estava escrevendo a informação, o contato. E aí, quando ele tava abaixado na mesa escrevendo o contato dele, o e-mail, e não tinha nem o WhatsApp ainda, a gente não tava usando o WhatsApp, né? Só E-mail e o Facebook. Aí ele falou assim, olha, pra você acompanhar as notícias missionárias, e ele tava falando comigo. Aí quando ele levantou o rosto, minha mãe tava do lado, ele entregou pra minha mãe. Pra você acompanhar as Toma, notícias. Beth, pra você. As notícias sobre o que eu quero saber de você. Mas um amigo meu que tava junto com a gente falou, Beth, você sabe que esse cartão não é pra você, né? É pra sua filha. Tava rolando... não foi era isso só aí. uma Primeiro informação olhar, né? Foi missionária. sábio, né? Pra conquistar a filha, ele foi direto na sogra. Sim, né? exatamente. Da sogra, ele, obviamente, 50% do caminho andado. Tá, e esse contato realmente aconteceu? Você retornou?
Então, eu não podia, assim, né? Mandar mensagem pra ele, assim. Lógico. Aí eu só adicionei ele no Facebook. Falei, se ele quiser mesmo, ele vai mandar mensagem, Tá né? certo. E Foi que nem ele, a Michelle- na hora. Foi que nem a Michelle fez comigo. Ela me adicionou no Facebook primeiro. Então, Pra vocês saberem, tá, pessoal? Brincadeira. na hora, eu adicionei ele na hora já mandou mensagem. Quero te conhecer melhor. Aí foi, a gente começou a conversar, né? Eu tô com a equipe técnica aqui nos fundos, aí foi isso mesmo, tá, Ivan? Só para o pessoal saber aqui, a gente tem o Ivan que ajuda a gente aqui. A Michelle me adicionou no Facebook. Eu falei, olá, tudo bem? É só um pouquinho da nossa história, né, irmão? Pra gente não ficar pra trás. Foi a Stephanie que adicionou você no Facebook, foi isso, Barão? Foi. Foi isso Apesar que você mesmo. mandou lá também, né, o nome. Eu só passei lá Ele tinha anotado. Aí você entregou pra mãe dela, não foi? pra mãe dela, né? Tá Ela certo. que foi atrás. Exatamente. Aí vocês começaram Aí vamos continuar o Por programa, favor, porque a história desculpa. não é sobre nós. Exato. Por favor, desculpa. E aí vocês começaram a conversar e encontro pessoalmente. Teve Teve, sim. quando? Praticamente, acho que uns 15 dias depois. Rápido, né? Depois do Facebook? Isso. Foi. Aí a Mas gente... já foi aquele encontro assim, com vontade de É, namorar, né? Já tinha um interesse real, sim. Já né? tava rolando. A gente estava assim. conversando pela internet bastante, né? A gente foi conversando até... Porque a gente morava muito longe. Eu estava morando em São Bernardo do Campo e ela em Bugaçu, né? Com a Tava família dela. 2 Então, horas de carro, de ônibus, ele não tinha Quase carro na 8 época. horas de De ônibus ônibus pra 6 chegar lá. horas, porque é contramão, Nossa, né? 6 a 8, Ai. não faz... É muito diferente a distância A lá. distância é de gritante. ônibus. E aí a gente se encontrou no metrô, fomos passear no shopping. A gente assistiu um filme, não foi? No cinema. Foram ao cinema. A gente assistiu o Superman versus Batman. Olha só. Não lembro. filme Isso daí foi coisa linda. coisa espetáculo, né? E aí, rolou Esse um foi- pedido de namoro? Pedido oficial não rolou, De né? cara, assim. de cara, eu pedindo pra ela, você quer dizer? Isso. Eu acho que não. É, Foi não, de cara não. foi, Foi não acontecendo sei. ali. Agora, em relação aos pais, sim. Aí como Em foi, relação aos Sim. pais. porque vocês moravam muito longe? Como foi esse decidiram, estamos namorando? Como foi com a família dela? Como foi noivado, casamento? Aham. Logo, assim, a primeira vez que a gente saiu, eu já comuniquei minha mãe, que na verdade pedi permissão pra ela, que ele tinha se convidado a sair, né, pra sair por ele, que ela já conhecia ele, tudo mais, ela falou que poderia ir. E aí depois, isso acho que uns 2 meses depois, você foi na minha casa, né, pedir pra minha mãe mesmo pra gente namorar, meus pais são separados, aí ele foi primeiro com a minha mãe, e depois ele foi no meu pai também pedir pra gente namorar. Sim. A minha mãe, e aí ele já chegou assim, né, falando assim, então, eu vim aqui pedir pra sua filha pra gente namorar, mas eu vou casar com a sua filha, tá? Já chegou assim. Aí minha mãe, tadinha, ficou com o coração Foi na em mão. choque, né? Você Porque ela já sabia que eu era missionário. já chegou com a proposta completa. porque já Porque não faz Tudo. sentido. Eu, Vai levar como minha crente, não filha. faz sentido na minha cabeça você entrar num relacionamento se você Isso aí. não procura casar com aquela pessoa, né? É claro, você não tem plena certeza de tudo, a o sua mente não casamento tá clara, pra né? preparação pro casamento. Mas eu né? acho que a intenção deve ser essa. A intenção deve O ser namoro essa. é para você conhecer a pessoa, até se preparar para saber se pode casar com ela, né? Se é a Isso. pessoa, você está conhecendo, se preparando. Mas não é um namoro em vão, Não né? é em vão, Sim. não é namorar Não. à toa, ficar por ficar, Tem mas um é propósito. conhecer com o propósito do casamento. Isso aí. E aí ele pediu pra minha mãe, pro meu pai. Meu pai ficou em choque ainda, porque meu pai nem é cristão. E aí eu era muito nova, e aí meu pai tem a cabeça bem, né, assim, normal de hoje em dia, que é o filho trabalhar, estudar, se formar, ter as suas coisas. E aí isso era o que meu pai me ensinava pra eu, antes de casar, né, não já casar. Mas aí eles autorizaram a gente namorar, e logo depois eu tava ali no momento de sair terminar o colégio, e aí então decidi uma profissão. E aí nesse período, um pouco antes de conhecer o Denis, eu tinha entendido o meu chamado missionário mesmo, e aí tinha já pedido também autorização para minha mãe para ir para um treinamento missionário. E aí as coisas foram assim, se rolando, acabou que a gente passou o tempo do nosso namoro a maior parte distante. Eu fiquei 5 meses numa base missionária fazendo treinamento, era um internato, né? Você mora lá. E depois desses 5 meses eu fui fazer um treinamento prático no México. Então, onde eu fiquei mais 3 meses. A gente se via a cada 15 dias ou a cada um mês, a gente ia lá, eu ia lá no centro, na base da Missão Kairos, e a gente se via, conversava, eu ajudava os irmãos lá em alguns trabalhos,
até ela ir pro México. E na volta do México, eu peguei essa jovem no aeroporto, com rosas, flores, aquela coisa espetacular. Bem romântica. Comprei um blazer, né, que eu não sabia que era esse negócio. Vamos pedir essa mãe em casamento. Aí eu pedi ela em casamento no aeroporto. Olha aí, Foi bem especial. Bem inusitado. Foi Já passou Foi logo bem legal. direto na alfândega do amor. Você já É isso aí. vai o raio-x é que vem, vamos embora. Foi Vamos lá. casar. E esse foi aí o pedido de casamento que eu fiz pra ela. Claro, por trás, nos bastidores ali, eu conversei com a mãe, conversei com o pai. Preparou tudo. Expliquei as minhas intenções, o planejamento que eu teria com ela pro futuro. Essa E era questão... Missionário, né? Sim. Imagina pra mãe, né? E o que no meu caso, por estar há muito mais tempo em missões, essa questão da vocação missionária é muito importante para mim. Né? Eu não poderia casar com alguém que não tivesse a vocação missionária. Não o campo, o que quer fazer não importa muito, mas a vocação, né? A gente estava falando isso aqui outro dia, justamente sobre aquele que corre a corrida do amor junto com você Foi. no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, logo você percebeu que a Stephanie estava correndo ao teu lado rumo ao mesmo objetivo, mesmo propósito. Isso. Missões, e dentro disso vocês puderam se encaixar pessoas que poderiam se amar e, ao mesmo tempo, namorar, casar e cumprir um propósito de chamado, de vocação. Seria isso, né? Exatamente. Nessa corrida da fé aí. A gente até teve no nosso namoro conversa sobre isso, né? De que a gente não poderia prosseguir juntos se a gente realmente não caminhasse ministerialmente juntos também, né? Com os mesmos porque, propósitos, né? Os mesmos Realmente, objetivos. não tem como, né, um rapaz ou a menina, né, ter essa vocação e o outro não. Pensar totalmente diferente. Não vai Exato. dar certo. É um chamado que envolve a família toda, Envolve né? a E o família interessante toda, é que envolve vocês já muita estavam- entrega de ambos, né? O interessante é que vocês já estavam namorando, mas passaram boa parte do namoro à distância, Sim. buscando Se preparando. a formação e o preparo para o mesmo objetivo. Isso. Sim. Isso. É. Isso é muito importante. Eu acredito que qualquer um que gostaria, que tem o desejo de ser missionário, e pelo que eu vi também com outros amigos, é de que um grande impeditivo na caminhada é o nosso coração quando se apaixona por alguém. Porque Não o cara tem um seja, né? sonho, ele quer fazer aquela obra, se preparou, mas ele encontra uma pessoa que não tem aquela vocação, tudo se acaba para ele, tudo se acaba. Então, eu levava isso muito a sério, porque eu via acontecer com outros amigos, outros missionários. E aí eu levei muito a sério e foi uma alegria do coração ver que ela estava lá, e não por causa de mim, né? Ainda bem, né? Porque senão não continua. Né? Mas não estava por causa de mim lá, fazendo treinamento, se submetendo à legal, assim, a gente- vontade do Senhor. Assim, traçando uma linha, né? A linha da Stephanie é a linha do Denis, né? Vocês se conheceram, mas vocês estavam no mesmo caminho. Sim. Você continuou se preparando, mas assim, o caminho de vocês se cruzou. Mas você continuou se preparando e ele também. Sim. Até o momento de hoje, vocês se juntaram e continuam nessa linha no mesmo propósito, na mesma corrida, né? Na mesma maratona. Não era assim, você correndo para um lado e ele para o outro. Não, vocês estavam ali no mesmo. Buscando coisas É, opostas. isso realmente para o casamento É essencial. é essencial, Mas... E né? aí, recebeu com flores, como é que foi daí por diante? Olha, Desculpa cortar. Isso que a gente conversa aqui também serve para os solteiros, porque a gente sempre tem gente que pergunta, e para os solteiros? Gente, ótima dica aqui que a gente está dando para os solteiros, né? Procure alguém que você vai namorar que tenha esse mesmo foco e objetivo que você, né? Porque se for diferente... Que na verdade é o objetivo de olhar para Cristo. Né? Exatamente. Que é olhar para Cristo e a missão que Deus tem para cada um de nós, como pregar o evangelho, etc. Então, dentro dessa vocação, que existe a vocação profissional, obviamente, isso né? aí. Você tem que casar com uma pessoa que vai entrar na mesma maratona que você, olhando sempre para Jesus, né? É isso aí. Então, isso é... Desculpa, agora Exato. pode voltar. Mas aí Tá você voltando deu no- flores lá no aeroporto. E aí? Foi um dia muito especial. Para mim, estava extremamente nervoso, né? Mas sabendo de que seria um passo importante para toda a vida. Ele já sabia que ia ter o sim, né? E Claro. como eu disse para ela, né? Eu faria isso somente uma vez em toda a minha vida.
Então eu sabia o que eu iria fazer, né? Então foi com a pessoa certa, louvado seja Deus por essa princesa de Jesus, tá casada comigo. Mas foi um dia para mim muito, muito especial, muitas emoções. Eu diria que ela estava voltando do campo missionário, ela ficou 3 meses lá em um processo que foi ruim no sentido do quê? Foi naquele período que o México estava tendo terremoto em tudo que é canto. Ela estava lá. Nossa, desafiador, né? Não foi, amorzinho? Tava o período inteiro lá, então são muitas emoções, visitando muitos campos, vendo muitos missionários à volta. Ajudando pessoas. Uma mistura de emoções, né? E novinha, né? Você tinha o quê? 18? A primeira experiência. Já tinha 18? Já Tão tinha. novinha, né? E então ela volta com uma bagagem, né? Com uma bagagem nova, com uma experiência nova. E eu venho com uma pancada, né? Vamos casar. E como foi interessante perceber, eu não era marido dela, nós não estávamos casados, mas eu percebi que o Senhor estava me dando uma joia na minha mão. Que eu estava vendo uma mulher ali com um monte de sentimentos, um monte de coisas acontecendo e que eu tinha que estar do lado dela naquele momento. E foi para mais ou menos o que você está falando agora foi o que a gente comentou na devocional. Deus estava permitindo que essa joia, como você falou, estivesse agora, que não seria sua de pertencimento, mas a existência dela disponível para andar lado a lado com você. Isso, com certeza. Aí nesse sentido você poder dizer, né, eu sou da minha amada, eu sou do meu amado. Que legal. E eu falo até para os nossos irmãos da igreja, e tento trazer isso à tona, já falei algumas vezes lá em Embu-Guaçu, que como é importante você entender que a sua esposa, seu filho, quem seja, eles são do Senhor, né? Exato. Eles são do Senhor. Eu sou um mero zelador da propriedade do Senhor, né? Nesse caso, eu cuido demais da conta. Depois disso, a gente casou depois de 5 meses. Aí a gente levou esses 5 meses para preparar mesmo o nosso casamento. Do aeroporto ao altar, 5 meses. 5 meses. Foi. O total do nosso namoro foi 1 ano e 8 meses. E desse 1 ano e 8 meses, né, namoro e noivado, a gente deve ter se visto 18 vezes, tipo, uma vez por mês, ou no máximo 2 vezes por mês. Foi bem à distância. Mas o Senhor preparou o nosso casamento, a gente não tinha muitos recursos, era muito jovem, né? E a gente teve um casamento muito especial, muito bonito. Foi de rico. Olha aí, lindo casamento. O Senhor que nos presenteou mesmo, foi bem especial. E passamos a lua de mel no Rio. Foi bem especial, eu gostei muito. E depois nós fomos para Foz fazer um treinamento de missões lá. Então a gente começou essa caminhada ministerial juntos. Já foi pro camping já para se prepararem como ser missionário. Nosso primeiro ano de casadinhos foi em um curso de especialização ao mundo muçulmano. Isso, foi muito especial. Isso. Na MEAB, em Foz do Iguaçu. Então, agora é o momento para a gente dar o nosso... Tô pegando aqui Não, por favor, por gentileza. A sua fala é o momento da gente fazer aquele nosso intervalo, eu só quero ser feliz ao seu lado. E a gente... Irmão, é o seguinte, você quer ser feliz, você quer ter razão. Eu escolho ser feliz, pode fazer o break, meu amor. Isso, aí a gente volta no pós-casamento, né? Como é a vida de vocês no campo missionário até os dias de hoje. Bom demais. Então a gente vai fazer o nosso intervalinho, fica aí que a gente já volta. Alô, você, estamos aqui começando mais um podcast, Arivalcast. Ele fala tudo o que você quer ouvir e recebe convidados muito especiais para um bate-papo cheio de lições para a nossa vida. E agora, você confere os melhores momentos do Arivalcast aqui na IPP TV. Todo domingo, ao 12:30, tem os cortes do Arival. Não perca! IPP TV, a sua TV missionária.
Todas as quartas e sextas, às 7h30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola. O melhor dos louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Horários alternativos às quartas e sextas, às 5 da tarde e aos sábados, às 7h30 da manhã e 2h30 da tarde. Palavra e Viola, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Como diz a minha esposa Michele, voltamos! Então, pessoal, é o seguinte, estamos aqui com essa turma maravilhosa, que é um casal de amigos. E aí a gente precisa contar um pouquinho para vocês como é que a gente se conheceu aqui, rapidamente. Por que a gente já tem, assim, uma intimidade gostosa de, apesar de pouco tempo, 3 meses, e parece que a gente se conhece há muito tempo, porque no reino de Deus é assim. Quando a gente encontra irmãos amados, parece que a gente já está... família de Deus, é o reino, a igreja, que a gente já se conhece há muito tempo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Joga na geral, por favor, pessoal. O Denis e a Stephanie, eles cuidam lá do campus Embu-Guaçu, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Embu-Guaçu. Isso. E é o nosso primeiro projeto piloto. Isso está sendo muito legal, porque aí o reverendo Mariano, beijo para ele aí, Rev Mariano, que é o nosso diretor da Junta Missionária de Pinheiros, me chamou e falou assim, você pode dar atos pastorais lá no nosso primeiro projeto piloto, que é o campus Embu-Guaçu, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aí eu falei, posso, eis-me aqui. E aí conheci esse casal amado, querido, que nos recebeu lá. Então eles estão como missionários, evangelistas, plantando esse campus Pinheiros lá, campus Embu-Guaçu. E o Denis se preparando para o pastorado. Exatamente, e caminhando para a ordenação pastoral, quem sabe aí, em breve. A gente está doido para botar a mão na cabeça do homem e ordená-lo, se for assim, para a glória de Deus. Amém. Por isso que, assim, é uma alegria estar com eles aqui hoje. Que a gente já vem caminhando há algum tempo. Fizemos encontros de casais lá, né? Um outro final de semana desse. Comemos pizza. A nossa família se conheceu. Eles churrasco. E eles são lindos, né, gente? Eles são bonitos demais. Então, tem sido uma alegria andar com eles. O deles é super engraçado. A Stephanie E agora a gente fala da Bela, né? Eles têm uma filhinha, a Bela, tão lindinha. A Bela é uma princesinha. Fofura. Nossa princesa. De cachinhos dourados, né? Muito linda. Então é isso, a gente se conhece e tem caminhado juntos nessa missão de plantar a nossa igreja de Pinheiros lá em Embu-Guaçu. E aí, o Denis é músico de mão cheia, a Stephanie super acolhedora, cuida de tudo lá na igreja também. E tem sido uma honra, tá, meu irmão? Caminhar ao seu lado. Prazer, meu amado. A Stephanie também. Bom, fiz esse resumo só para o papo ficar mais especial e mais íntimo aqui. Mas e agora? Nessa caminhada, depois de vocês casados, quando é que veio a Belinha mesmo? Ela tem quantos anos? A Bela está com 2 e 3 meses agora. Olha aí. Vocês estão com quantos anos de casado? 5 anos. A gente vai fazer 6 agora em janeiro. Janeiro faz 6 anos, Belinha está com 2. E aí, como é que ficou? Nesse momento, depois de casado, vem a filhinha e vocês foram para lá para Foz se preparar. Como é que fica agora o campo missionário para vocês? Eu já dei o spoiler que vocês estão hoje comissionados por Pinheiros plantando em Embu-Guaçu. Mas como é que fica a chama e o coração de vocês no campo missionário a partir de então? A vocação, eu acredito que a vocação missionária, quando Deus te chama, Ele não te chama por uma necessidade, né? Se fosse por necessidade, nós não sairíamos de São Paulo tão cedo. Mas Deus te chama para cumprir uma missão pela qual Ele determinou para que você fizesse. Então, nós acreditamos que Deus nos chamou para fazer algo. Né? Não acreditamos que Deus nos chamou exatamente para um povo, para uma nação. Mas que Deus chama você com uma profissão, talvez você tenha uma profissão médica, coisa desse tipo, você vai usar essa missão que Deus te deu para ser bênção na terra. Então, eu acredito que o Senhor nos chamou para discipular e plantar igrejas entre árabes no Oriente Médio, se for possível. Isso é o que arde no coração de vocês dois. Sim, com certeza. Chegar ao povo do Oriente Médio. Isso. Principalmente entre muçulmanos e árabes. Isso, essa é a ideia. Pode falar. Quando eu entendi o meu chamado missionário, eu
o Denis tinha acabado de voltar da Indonésia. E aí, hoje a minha cabeça já é diferente, né? Mas na época eu ficava assim, meu Deus, mas eu não me imagino na Indonésia. E ele queria muito retornar para lá. E o que ardia no meu coração era realmente gastar a minha vida, já que eu ia estar longe da minha família, talvez. Só o Senhor sabe, né? O que talvez iremos passar, o que estará na nossa caminhada. Mas eu queria gastar, então, a minha vida, já que o Senhor estava me chamando. Eu queria ir para lugares, povos não alcançados. E aí isso ardia muito forte no meu coração. E aí a gente foi caminhando juntos. E hoje a gente quer mesmo trabalhar com povos muçulmanos. Sim. Porque a gente entende que a necessidade é muito grande e que são povos não alcançados mesmo. Mas para contextualizar, você já foi para lá, né? Já teve essa experiência em missões lá. Conta pra gente. A título de curiosidade, antes de chegar na experiência do Oriente Médio. Você ficou quanto tempo na Indonésia antes de começar com a Stephanie? Eu fiquei 2 anos na Indonésia. Eu sou missionário desde 2010. Eu comecei com 18 anos, comecei cedo. Com 18 anos, no meu segundo mês em treinamento de missões, eu tive um treinamento específico para o mundo muçulmano. E aquilo me pegou de jeito. Seu coração. Eu tive aula com os melhores professores do mundo na área, né? Lá na Indonésia, você chegou aí a Jakarta? Sim. De Java, eu ficava na ilha de Java, eu fui para Jakarta, mas eu morava numa região chamada Campurjo, que era uma região montanhosa, que tem águas termais, um vulcão, esse tipo de coisa. Aquele negócio bem jungle mesmo, sabe? Floresta. Assim, privilégio, cara, porque você foi a Jakarta, a cidade onde João Ferreira de Almeida fez a tradução da Bíblia para o português, que é a Bíblia que a gente tem hoje, né? O pessoal sabe que eu atuo na SBB. E para mim é um sonho conhecer o lugar onde João Ferreira de Almeida teve que, na verdade, fugir, porque ele entrou no índice, né, da Inquisição Romana, e ele vai para lá pastorear uma igreja reformada holandesa. Isso. E você esteve lá nessa cidade, cara? Eu estive lá em Jakarta, né? Que alegria. A gente, é que assim, a Indonésia foi colonizada por holandeses, mas antes dos holandeses tiveram portugueses lá, né? Porque os portugueses dominavam a marinha, né? Isso, então tava tudo ali. Tudo junto. Né? Então é um local, assim, para brasileiros é muito interessante, é muito bom, porque eles... Na verdade, o povo ama os brasileiros, o mundo inteiro ama brasileiros. O brasileiro chega, ele chega, né? Mas é interessantíssimo ser um obreiro brasileiro transcultural, é diferente de Aí tudo. Você disse que um curso ardeu o seu coração, que foi Povos Não Alcançados do Oriente Médio. É isso? A ideia era eles estavam ensinando obreiros missionários, capacitando eles para trabalhar com muçulmanos. Com árabes. Né? Com árabes muçulmanos. Na verdade, para trabalhar com muçulmanos, só muçulmanos. Só muçulmanos. Hoje esse curso se desenvolveu, mudou o nome e hoje é um curso que está em BH, chama M3. Mas a gente tem 2 cursos fortes no Brasil, que é a M3 e também a MEAB em Foz do Iguaçu. Olha aí. Que foi esse o processo. Na Indonésia foram 2 anos, eu trabalhei com muçulmanos animistas, javaneses. Eu tive aí, em média, talvez... Por dia, meu foco era evangelizar 5 pessoas por dia. Né? Então, durante todo esse tempo, eu tentei fazer isso. Tive 3 pequenos grupos lá, 6 conversões, batismo, foi uma bênção. Que coisa linda. E aí, depois, como é que isso se encaixa na vida de vocês, Stephanie? Queria ouvir você, para você absorver esse chamado junto com ele e pensar em Oriente Médio, povos que adotam o islamismo, ou seja, os muçulmanos. Como é que isso... você absorveu e disse para ele, estou junto com você nessa caminhada? Então, como eu falei, eu não pensava na Indonésia, assim, porque hoje até já estou aberta a isso, porque na época eu conhecia muitas pessoas, muitos missionários lá, né, muitos amigos lá, e aí eu falava, não, já tem muito missionário, né, quero ir para um lugar onde realmente não tenha. Mas estamos juntos, assim, o Senhor, ele... É difícil explicar, né, com palavras, mas o Senhor, ele nos chama mesmo e é um chamado que arde muito forte no nosso coração de realmente gastar nossa vida, a gente ainda é jovem, mas gastar nossa vida em algo que para levar o amor de Cristo realmente para pessoas que não conhecem a Ele. E aí os povos muçulmanos têm sido o maior desafio hoje nesse ponto. E estamos aí junto nessa caminhada. E quando é que você esteve lá no Oriente Médio, Denis? Eu estive no Oriente Médio de passagem. A gente acaba passando por causa que é o caminho para ir para a Ásia, né? Então eu estive lá em Dubai, na Turquia, pouquíssimo tempo, mas
o meu desejo para trabalhar com árabe surge depois. Porque quando eu volto do campo, eu me especializo em islamismo. Entendi. Me aprofundo no tema. Eu escrevi um livro sobre Olha que legal. esse assunto. Olha que legal. Na ideia de capacitar missionários a lidar com muçulmanos. E qual é o nome do seu livro? Apresenta. Chama Homens da Bíblia, Profetas do Islã. Você pode encontrar ali comigo. Você fala comigo que eu te amo esse livro. Dá um jeito de passar o contato do Denis Garcia. Ele tem esse livro aí. Ele me presenteou com um maravilhoso. Isso aí. A ideia é formar obreiros que consigam comunicar o evangelho para muçulmanos. Mas, por exemplo, você lê um texto bíblico no início falando de Adão e Eva. O Adão e Eva da história islâmica é outra história. É outra história. Então o missionário não consegue comunicar. Ele precisa aprender como o muçulmano pensa e então contar a história verdadeira. Através da cosmovisão do povo não alcançado, você trazer a cultura do reino para alcançar aquela cultura deles ali. Né? Então, meu livro trata do tema que são os personagens bíblicos presentes no Alcorão e na teologia islâmica. Olha só. Aí eu faço esse comparativo. Que bacana, muito bom. E nesse sentido aí, para a gente caminhar mais um pouquinho, porque o tempo é assim, o bate-papo está gostoso e a hora voa. Mas muito rápido. Agora, nessa caminhada, o que vocês entendem a respeito do tempo de Deus? Porque, como você falou, não adianta você ficar com a cabeça lá no futuro, pensando só no Oriente Médio, se você não abraçar a caminhada. Isso. Não é isso? Conta pra gente como tem sido, por exemplo, abraçar a caminhada nesse desafio de estar no lugar que é em Embu-Guaçu, através da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Como é que foi isso? E como tem sido isso para vocês, ainda não no Oriente Médio? Pode falar, Stephanie, por favor. A gente, na verdade, a gente não nascemos presbiterianos, né? Não crescemos na igreja presbiteriana. Denis nasceu na igreja, mas ele era da casa de oração. E a minha mãe se converteu, já tinha uns 4 aninhos, e caminhamos na Assembleia. Depois fomos para Batista, casados, e depois fomos então para Presbiteriana. Mas a gente nunca almejou ser missionários da Presbiteriana, porque tem vários processos, né? Várias etapas, e a gente já tinha feito muitas etapas antes, né? Por outras denominações e tudo mais. Mas aí então Mariana nos conheceu e falou: não, vocês são presbiterianos, vocês têm que ir pela PMT, né? Pela nossa junta. E aí as coisas se encaixaram, assim, e a gente se submeteu mesmo. Exatamente. E então surgiu a proposta, né, para o Denis poder trabalhar em Embu-Guaçu. Nós já estávamos lá, nós temos família lá, então... Você é de lá, né? Porque, justamente como ele falou, ele estava em São Bernardo do Campo e você já era de Embu-Guaçu. Eu cresci lá. Passei a adolescência lá. Nasci aqui na capital, mas cresci lá. E aí a gente quando surgiu a proposta... Era 2 meses antes da nossa bebê nascer. E aí a gente encarou. Embarcou na Junta Missionária de Pinheiros. E aí estamos trabalhando e correndo atrás também das coisas da PMT para poder realmente ser reconhecidos como os missionários da presbiteriana mesmo. Da PMT, a agência presbiteriana. E se preparando também de maneira teológica para se tornar um ministro presbiteriano. Exato. Acho que é importante a gente falar, Vinícius, de que mesmo tendo a convicção que eu sou um missionário transcultural, eu preciso servir a Deus onde eu estou. Em qualquer lugar eu preciso servir o Senhor. Abraçar o dia de hoje. De qual que a gente tem que servir. Então, eu amo a igreja que eu trabalho hoje tanto quanto eu amo os povos não alcançados. Olha aí que coisa. E eu vou trabalhar com todo o meu coração, com todas as minhas forças lá, me dedicar 200%. Você sabe, né? A gente se dedica muito lá. Então vamos dar uma pausa aqui. Aproveita e manda um beijo para aquela galera linda de Embu-Guaçu, que a gente já ama e se sente família de lá. Não, fala aí, meus queridos de Embu-Guaçu, vocês são uma bênção. Vocês são bênção na nossa vida. Essa câmera aqui. Meus queridos de Embu-Guaçu, vocês são uma bênção na nossa vida. E é um prazer servi-los. É um prazer poder ter vocês como cordeirinhos do Senhor, pelo qual eu tenho um pouco da minha vida dedicado no cuidado da vida de vocês. Vocês são bênção para nós. É uma alegria servi-los. Bom demais. E é um povo querido mesmo, viu, gente? É muito querido. Eles fazem um churrasco sensacional. Mas muito além disso, eles são acolhedores e o povo de Embu-Guaçu tem sido uma bênção. É incrível porque esse processo, a gente está trabalhando na igreja e né, nos dedicando a eles. Mas como
como eles são instrumentos de Deus na nossa vida. Com Como a certeza. gente aprende com eles é muito precioso. Com certeza. E é isso que você Muito falou. queridos mesmo. É viver o chamado ministerial também. Mas é viver o chamado missionário onde vocês estão. Exato, dia Né? a dia. Hoje vocês estão em Bugaçu. É o hoje, né? Né? E alcançar aquelas pessoas ali da região. Eu gosto também, muito de né? fazer uma paráfrase quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu acho que vocês têm vivido uma coisa que eu gosto dessa paráfrase, que é como se Jesus dissesse assim, cuidem das minhas coisas, que eu vou cuidar das coisas de vocês. Amém. Não é isso? É isso aí. Então, assim, tem um objetivo que eu creio que Deus vai proporcionar um dia do Oriente Médio, povos não alcançados. Amém. Mas vocês estão vivendo, como você disse, esse povo amado aí, ó, coraçãozinho para vocês de Embu-Guaçu. Vocês estão cuidando deles e é nessa caminhada que Deus está construindo coisas que vão servir de bagagem e experiência lá na frente. E vocês vão olhar e vão dizer, ainda bem que eu passei por Embu-Guaçu, né? Ainda bem que eu tive essa experiência, mas enquanto isso, esse é o campo, né? E graças a Deus por isso. É tão lindo ver o que Deus tem feito. E a nossa igreja é uma igreja que nós chamamos de multilocal. O que isso quer dizer? Que se você mora no extremo sul de São Paulo aí, quer dizer que a igreja de Pinheiros está mais perto de você. Exatamente. A igreja de Pinheiros está em Embu-Guaçu. Exatamente. Não quer dizer que é uma outra igreja, mas a igreja de Pinheiros, com a maneira que nós acreditamos no modo de culto, com a liturgia reformada, com todos os preceitos que a igreja presbiteriana tem, está presente lá. Mas crescendo, uma igreja crescendo como uma família. Exato. Forte, né? Imagina, a gente começou há 2 anos com 12 pessoas lá. Exato. Hoje nós estamos com 80 pessoas, cultos com 150 pessoas. Você vai receber 8 membros em novembro agora. Primeiro mês de novembro, eu vou receber 8 membros lá. Olha que coisa Se Deus linda. permitir, em dezembro, mais 30. Gente, Amém. foi lindo demais ver o PH, que é a União Presbiteriana de Homens aqui de Pinheiros, ajudando no mão da massa. A gente fez Fez um mutirão, mudança lá, trocou. não foi, Stephanie? Foi. A gente carregou as coisas da onde era o templo antigo para o templo novo. Isso. Isso tudo é povo de Deus trabalhando na obra Povo missionária, trabalhando. né? Então, a igreja está forte, está pujante, e Deus tem sido misericordioso com a gente lá. Então, Tem sido repete muito aí, bom. você que está aqui, Você Na que Zona está Sul. no extremo sul de São Paulo ali, nós estamos em Embu-Guaçu, perto de Tapicerica, perto de Parelheiros. dá o endereço aí, fala o Nós endereço. estamos ali na rua Carlos Sgarbin, número 696, tá? Em Na Embu-Guaçu. entrada de Embu-Guaçu, Coisa galpão linda. verde lindo assim. De Ao cara. lado da linha férrea. Isso aí, da Temos frente da culto. igreja tem um linha de trem. Gente, um galpão lindo, né, que Pinheiros alugou para construir uma igreja que está ficando cada vez mais bonita. É isso aí. Então Pode você procurar você no é o nosso Instagram, né? convidado aí, ó. Você é o nosso Instagram. convidado. E no O Instagram é ipp.eg, porque IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ponto em Bugaçu. EG. ipp.eg. Olha aí, coisa linda. Casamento e pé na estrada é o tema de hoje. E vocês estão nessa estrada que Jesus proporcionou. Sim. Ele está de lá na linha de chegada só dizendo assim, vem, né? E vocês estão nessa caminhada. E cada estrada vai passar por um lugar diferente. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. A gente está muito feliz de ouvir a história de vocês e de tê-los conhecido de perto e a gente caminhando pelo menos uma vez por mês lá com vocês em Embu-Guaçu tem sido uma experiência maravilhosa para a nossa família. E ter vocês ao lado tem sido uma benção. Ganhei um amigo, ganhei uma amiga. Michele, acho que pode dizer o mesmo, né, Mi? Sim. Bom demais. E agora a gente pode voltar ao programa? Pois é, mas Vamos assim, ao nosso bate-papo quadro. bem Vai e casado. volta, vai e volta. E esse casal maravilhoso, tão novos, mas cheio de experiência para E nos quantas ensinar. experiências a gente pode ver no casamento deles, no relacionamento deles. E o que a gente falou lá no início, né? Como os dois, na época do namoro, perceberam que os dois tinham o mesmo pensamento. E hoje o casamento é isso. Seguem com o mesmo pensamento de servir na missão. Casamento e pé na estrada, É isso aí. amor e pé na estrada. E é isso agora? aí. E agora nem a gente vai parece, para os faltam nossos 10 minutos para quadros. acabar o programa, meu Deus. É isso aí. Os quadros, Michele. Vamos para os nossos quadros. O primeiro quadro é Dica de Casal. Dica de casal. Agora, o Denis e a Stephanie vão dizer para vocês uma dica que eles acham importante sobre a vida deles, que impactou, que faz diferença na vida deles, que eles querem deixar para E vocês. que faz esse casamento permanecer, né? Como uma dica aí. E você está vendo uma experiência tão novos, mas cheios de experiência. Deixa uma dica aí para quem está nos assistindo. Quem começa? Eu vou começar. Então tá bom. Bom, eu diria para você que é casado, você que tem uma esposa ou que tem filhos, talvez isso mudou minha mente em relação ao casamento.
de entender que a minha esposa, ela é propriedade do Senhor. Ela é propriedade do Senhor. Ela não é minha, eu não sou dono dela, né? Então, se ela é do Senhor, eu tenho que amar, eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, tenho que protegê-la. É meu papel como servo de Deus cuidar daquilo que é do Senhor. Então, eu diria que é isso. Ela é do Senhor e é um prazer servi-la e amá-la. Muito bom. Stephanie? A minha dica vai um pouco antes, né? Foi para os casais, mas vai ficar para os solteiros e para os quase casadinhos aí. Acho que para os solteiros, a gente conhecer alguém, tentar buscar nessa pessoa. A gente busca muitas coisas, né, quando a gente está solteira, mas acho que é muito importante que seja uma pessoa que realmente entenda o evangelho, esteja com Cristo. E aí, se você tem ainda uma vocação, que essa pessoa também possa, se você já entende, né, essa vocação, esse chamado do Senhor, você possa caminhar junto com ela, uma pessoa que caminhe junto com você. E aí, para quem vai quase casar aí, que as meninas, principalmente, muito hoje no mundo, nos dias modernos, né, se tem medo da palavra submissão, né? E entender qual é o papel da mulher. E é muito importante a gente, quando casa, a gente buscar de fato entender qual é o papel da mulher bíblico, né? Porque o mundo tem muitas coisas a dizer, mas a palavra do Senhor tá aí pra gente. E a gente tem que realmente tentar aprender qual é o nosso papel no reino de Deus, na nossa família, como eu me encaixo no casamento para que realmente possa caminhar bem. Eu acho que isso é essencial. Bom demais. Isso aí. Não é isso, muito Michele? bom. Quem Excelente. disse que bem casados não é para solteiro também? É isso aí, A viu? Stephanie acabou de deixar a dica para vocês aí, viu? Mulheres e homens. Isso Busquem aí. alguém que esteja na caminhada. E o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim, simples e objetivo. Bom demais. Denis, por que você ainda diz sim para Stephanie? Stephanie, por que você ainda diz sim para o Denis? Podem rasgar o coração. Posso começar então? Peraí. Eu digo assim, faz de conta, viu, Stephanie e Denis, que a gente não tá aqui. Coraçõezinhos no ar. Eu não sei se teve uma música que Denis fez pra você, alguma coisa assim. Mas imaginem isso, né? Você que tá assistindo no cantinho perto do chat aí, tem uns íconezinhos de coração. Senta o dedo no coraçãozinho ali, vai lá. É isso aí. Clica aí, esse é o momento romântico. A gente nem tá aqui. Pode mandar ver, Denis. Eu lembro quando a gente casou e lá eu escrevi algumas juras para você, né? E eu usei um poema do Estênio Marcius, que ele vai dizer, né, que a vida ela tem cores alegres, tem cores tristes na nossa vida, né? E eu casaria de novo com você, porque nesse tempo que estamos juntos, você entrou em uns desertos que ninguém entraria da minha vida. E como é bom poder caminhar com você e perceber que ali na frente, nos seus desertos, eu vou ter coragem de entrar lá, para te buscar nos dias difíceis também. Você é uma bênção na minha vida, você é uma alegria dos meus dias. Então eu diria isso para você, eu casaria de novo com você, porque nos dias difíceis você também estava lá. Bom, muito bom. Stephanie? Eu me apaixonei, né, lá no começo por você. E hoje você é ainda melhor do que você era antes, né? Homem mais dedicado. Ai, meu Deus. Ela tá nervosa. Tá emocionada. Tô. Mas eu diria sim, com mais força ainda do que antes, porque você amadureceu muito na caminhada. E é lindo passar por isso com você. Eu dou, assim, louvo ao Senhor porque a gente casou jovem, porque é bom demais caminhar ao seu lado, estar nessa estrada junto com você, é muito bom. Olha aí. Me dá um beijo e coloca a censura. Coloca a censura aí. É bom demais. Que Deus abençoe. Lindo, Coisa viu? linda, né? Bom demais. Muito legal. É isso aí. É lindo demais ver assim, um casal tão jovem, que começou jovem, né? E gostei muito da palavra que ela falou, de estar gastando a vida pro Senhor, né? E vocês jovens, gastando a vida de vocês
investindo a vida de vocês no Senhor. Eu prefiro essa palavra, investir, né? Investir. Que também é se gastar, que é se doar, se nesse entregar. sentido de se doar, de se Bom entregar, demais, né? bom demais. E pro Senhor, os dois juntos. Isso é muito bonito, né? Porque a gente vê hoje em dia muitos jovens na idade de vocês querendo curtir a vida sozinhos, e vocês estão, além de estarem juntos, querendo servir ao Senhor. Muito bonito isso. Muito bom. Agora a gente chega pro nosso momento. Chegando no finalzinho, mas tem aí, segura aí, editoresion.com.br, a sua editora missionária. Segura essa dica aí da Editora Esion para a sua vida. Esse livro do nosso tão querido pastor Ronaldo Lidório. Veja essa dica para você. Em Teologia, Piedade e Missão, Ronaldo Lidório reflete sobre a influência de Gisbertus Voutiers, primeiro missiólogo protestante e um dos mais influentes teólogos reformados na Holanda do século XVII. Sua autoridade é reconhecida na missiologia e, de forma específica, na teologia do plantio de igrejas, pois sua biografia e teologia precisam ser mais conhecidas pelo povo de Deus. Com uma linguagem clara e objetiva, o autor promove um ambiente para reflexão pessoal a partir dos ensinos de Voutiers, que propõe a conciliação do conhecimento de Deus com a piedade de vida, um irrecusável convite para buscarmos corações verdadeiramente quebrantados, transformados e edificados em Cristo. Acesse o site editoraesion.com.br para adquirir seu exemplar. É isso aí. Toda vez que você adquire um material da Editora Esion, você está auxiliando a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Perfuração de poços, plantação de igrejas, como por exemplo, em Bugaçu aqui, a gente tem essa obra missionária lá. Você também ajuda na manutenção de cestas básicas e tantos outros missionários que são sustentados pela nossa igreja. Porque 100% do lucro da Editora Esion vai para a obra missionária da sua Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí nem parece, né? Rapidamente esse programa chega ao fim, e aí chega naquele momento que a gente tem que dizer assim, infelizmente, né? Acabou, é isso. Muito bom. Viu? Denis, Stephanie, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos, vocês têm sido um presente de Deus novo. Sabe aquele presente novo que a gente ganha? Então vocês têm sido esse presente que está trazendo uma experiência nova do meu ministério. É poder avançar com vocês lá, dar atos pastorais e aprender com você, com a dedicação de vocês. Então que Deus abençoe muito o casamento de vocês. Como a gente sempre pede, né, Michele? Sim. Que aí o sacerdote do lar aí abençoe, orando por nós, encerrando esse programa, fazendo uma oração, e a gente dá as mãos aqui. Ora por nós, ora pela igreja e ora por aqueles que nos assistem. Por favor. Vamos orar então. Senhor, como é bom te servir, como é bom, Senhor, ser teu servo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou sozinhos aqui nessa terra. O Senhor nos deu esposas, Senhor, servas tuas, ó Pai, que te amam. E elas nos ajudam, Senhor, a servir o Senhor cada vez melhor. Senhor, nós queremos orar também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que talvez estão passando por dias duros em seus casamentos. Ó Senhor Jesus, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode, Senhor, atar laços que foram desatados. Para o Senhor não é impossível, Senhor, ir nos lugares mais escuros e trazer a luz e a vida de volta. Por isso, Senhor, a nossa esperança está em Ti. Pedimos a Sua bênção sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por favor, por Senhor. todos os pastores, Senhor, pelos nossos sonhos, Senhor, pelas nossas metas do futuro. O Senhor tem sido bom e misericordioso sobre nós. Verdade. A Ti, Senhor, agradecemos também pela Michele e pelo Vinícius, Senhor. Abençoa o casamento, os filhos, ó Pai. Amém. Que eles sejam uma bênção na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Fica ligado na programação da sua IPP TV. E aí, até o nosso próximo Bem Bem casados. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.